nome é Gisele, sou casada com o pastor Carlos Brasil, mãe da Maria Eduarda, mãe do Pedro. Estamos casados há 7 anos. Durante todo esse processo, todo esse tempo, nós vemos realmente o cuidado de Deus com a nossa vida. Há 7 anos atrás, o Senhor nos apresentou através de um casal muito querido, que nos chamou à mesa e disse: agora você está pronta para assumir um relacionamento. E foi aí que eu conheci o meu esposo, e através disso o Senhor foi trabalhando em nossa vida, tanto na minha vida quanto na vida dele. E chegou um tempo que nós falamos assim: agora é o momento de termos o nosso filho, de termos a promessa, aquilo que o Senhor tinha falado sobre a nossa vida, aquilo que o Senhor já tinha profetizado sobre nós. Então começou a ser gerado no nosso coração o desejo de ter aí um filho, de selar a nossa união, que viria para selar, isso o Senhor falava para nós, que esse filho viria para selar a nossa união e que seria uma sucessão, daquilo que o Senhor tinha para a nossa geração, para a nossa família, um tempo novo, um algo novo. E ali Deus foi movendo tudo, fazendo tudo novo, nos tirou de uma terra, nos trouxe para Maringá. Em Maringá nós estamos há 3 anos e meio, e quando nós chegamos aqui em Maringá em fevereiro de 2022, o Senhor já começou a fazer algo novo, Tudo novo, uma história nova. E quando nós viemos para cá, eu lembro que algumas pessoas falavam assim para nós que Maringá era uma terra que manava leite e mel, que seria uma Canaã de novos começos para nós, e realmente tem sido esse lugar de novos começos, tem sido esse lugar onde o Senhor tem cumprido os propósitos dele, tudo que ele falou a nosso respeito, o Senhor começou a fazer nesse processo enquanto a gente está aqui em Maringá. E foi aonde também que o Senhor começou a gerar isso em nós com mais profundidade, que seria ali o nosso filho tão desejado, tão sonhado. O nosso coração foi se enchendo mais de alegria e de expectativa, sabendo que o Senhor já estava sinalizando que esse tempo estava chegando. Então em junho foi aonde engravidei. E aí veio a notícia, da gravidez, da gestação, e o Senhor nos levou para uma cidade, para Naviraí. E ali eu lembro que à noite, isso antes de ir para Naviraí, mas no dia 8 de julho eu lembro que eu tive um sonho. E nesse sonho, não foi um sonho, foi uma visão. Era 2h47 da madrugada, eu acordo, eu vou ao banheiro, e quando eu retorno, deito na minha cama, então eu vejo 2 pombinhas, e essas 2 pombas, ela vinha e ficava em cima das minhas pernas, e elas começavam a andar em cima da cama, e esse barulhinho delas andando faz como se estivesse pisando numa cerâmica, no chão, e ela fazia barulho. Ela foi pro lado do pastor Carlinhos e ela voltou. Quando ela volta, essa pomba, ela vem e ela entra por debaixo do edredom e ela vai até a minha barriga. Então, a partir dali, eu não tinha dúvida de que eu estava grávida. E o Senhor, no outro dia, já nos levou para Naviraí, e ali foi confirmado. O Senhor disse que estava chegando um novo tempo, que tinha anjos atrás das minhas costas, e Ele estava aplicando vitaminas, nutrientes para esse novo tempo que tinha chegado. Eu entendi realmente que eu estava ali gestante, já estava grávida, e Deus usou ali mais uma pessoa para confirmar, falando que aquilo que o meu coração almejava, o Senhor já tinha entregado e estava nas minhas mãos. Então, durante o começo da gestação, passei mal também, que eu tive alguns processos de desencadear uma depressão ali no começo, que eu fiquei, às vezes acordava à noite desesperada, com crise de pânico. E quando nós fizemos o chá revelação do Pedro, a gente achava que o Pedro seria Radassa, e nós escolhemos o nome, falamos, não, vamos colocar Radassa, e o meu esposo falou assim: mas tem que escolher um nome também para menino, qual o nome? Nós pensamos, e ele falou assim: vamos colocar Pedro. Então colocamos Pedro, e no chá revelação foi uma surpresa para nós, que nós achávamos que seria a Radassa, que seria uma menina. E quando saiu os papelzinhos azul, eu ainda coloquei a mão na cabeça, e aí o Senhor disse assim: sabe por quê, Pedro? Porque sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, casa de esquina. E ali a gente entendeu, o propósito do Senhor, a gente entendeu por que Pedro, entendeu por que a igreja. E ali o Senhor sempre falava que o nascimento do Pedro seria junto,
crescer junto com o nascimento também da igreja, e assim a gente viu Deus fazendo. E a partir daquela noite, toda a ansiedade, toda a depressão, eu já não senti mais. Eu falo que naquela noite eu fui curada realmente, ali para viver uma maternidade, uma gestação mais leve. E quando eu estava com 5 meses de gestação, fui para Belo Horizonte, ali numa conferência de mulheres. Andei bastante ali, né, no aeroporto, carregando mala. Fomos na Igreja Batista Lagoinha, subimos e descemos escada. E quando eu chego aqui em Maringá, no outro dia eu tinha um orfológico. E foi aonde que eu fui diagnosticada com dedo de luva. Eu tive que fazer uma cerclagem de emergência. A doutora não deixou nem voltar para minha casa. Tive que ir direto para o hospital, fiquei internada. E de lá eu fui para o centro cirúrgico. E no outro dia eu já fiz essa cirurgia, e onde eu passei a gravidez toda em repouso. Só em repouso, sem poder fazer nada, só deitada e sentada. E com isso veio o sonho de poder amamentar, poder fazer o parto normal, né? Que toda mulher tem esse sonho, né? Alguns sonhos, e durante a gestação a gente passa a gravidez toda olhando o Instagram, né? Achando que tudo é perfeito, que tudo vai sair perfeito. Então eu tive comigo a minha doula, a minha enfermeira obstetra, que me prepararam para esse momento, né? O momento do parto, o momento da amamentação. E quando nós achávamos que o Pedro poderia nascer com 36 semanas, e tivemos todo o cuidado, e o Pedro nasceu com 40 semanas e 2 dias. E quando o Pedro nasceu, nós fomos fazer a ultrassom do Pedro, e já estava na quinta-feira estava com 2 centímetros de dilatação. No sábado eu estava com 5 centímetros de dilatação. Aí no sábado à noite eu já estava com 7 centímetros de dilatação. E só que eu não sentia dor, não tinha dor nenhuma. E a minha doutora disse assim: Gisele, vai dar uma volta na quadra, toma um banho de piscina, come alguma coisa bem quente, para que possa ajudar no parto, para que ele possa acelerar. E eu lembro que naquele dia, eu e a Duda, nós fomos dar uma volta na quadra aqui, andamos bastante. A parte da tarde eu passei bastante tempo na piscina. E à noite eu falei, mandei para elas no grupo, até hoje elas dão risada e tiram sarro. Eu falei assim, tô indo pro shopping, que o Pedro não dá sinal, não quer nascer, já estava em trabalho de parto, mas nada, ainda fui pro shopping, comi um risoto bem quente. E quando eu estava saindo do shopping, começou então as contrações vir mais forte. Aquela noite eu passei no sofá da sala, deitada ali, sentada, com uma compressa de água quente, bolsa de água quente nas costas, para ajudar a aliviar um pouco a dor. E quando foi 4 e pouco da manhã, a bolsa estourou. Aí é o desespero, né? A bolsa estourou, nós ligamos para a Dani, que foi minha enfermeira obstetra, e ela veio correndo, já fez o toque, e nós fomos direto para o hospital. Cheguei no hospital 5 e pouco da manhã, minha doutora, a doutora Tânia, veio também acompanhar, e ali a gente começou o trabalho de parto, o processo, a doula veio também, e nada do Pedro descer. Então, quando foi umas 8 e pouco da manhã, a gente optou por fazer então a cesárea, porque o Pedro não descia, não tinha como mais, a gente já tinha esperado bastante. Chamamos a anestesista, fizemos então a cesárea, e quando o Pedro nasceu, ele nasceu já um pouquinho roxinho, e eu lembro até hoje que a pediatra do Pedro, a doutora Vera, ela falou assim, o Pedro nasceu e ele fez o cocô na sua barriga, né? O primeiro cocôzinho ele fez na sua barriga, elas limparam tudo certinho, graças a Deus deu tudo certo. E só que depois disso, o sonho de amamentar, né? Tive o sonho da amamentação, também foi frustrado, não deu certo. O Pedro nasceu com a linguinha teimosa. Quando o Pedro nasceu, já no dia mesmo, saí do hospital, a Dani veio aqui, me ensinou a fazer a pega correta, o Pedro não pegava. Fui na fono já no outro dia de emergência, que marcou também, ele não pegou, porque ele tinha linguinha teimosa. Ele chupava essa parte do lábio, porque ele passou a gestação inteira chupando isso aqui, né, a parte superior do lábio. Então ele não fazia pega. Então, né, tivemos que intervir, dar mamadeira, dar a fórmula. Aí foi a frustração. Aí à noite fui pro banheiro, chorava. E a minha mãe falava assim, não chora, você tá no pós-parto, tá no puerpério, isso vai fazer mal. E eu achava que não. Então no outro dia eu amanheci
Meu rosto estava cheio de bolha, tinha muita bolha no meu rosto. E aquilo me preocupei. E durante o final de semana já tive alteração na pressão, tinha zumbido no ouvido, a minha vista começou a embaçar todos os dias de manhã, à noite ela já embaçava. E então, eu lembro que um dia, passou uns 40 dias já, o meu esposo teve que ir para o estado de São Paulo, né, ver os filhos dele lá. E ele me levou para a casa dos meus pais, na época eles moravam em Terra Roxa. E ali ele me deixou para ir ver os meninos, né? Tinha que voltar para cá, para ir para São Paulo. E ali eu tive a minha primeira crise. Eu fui parar no hospital com uma pressão a 20, né? Subiu para 20. E ali começou outro tratamento, né? Tratamento de pressão, aí vai para o médico, vê o coração. E base de muita oração, Passou 3 meses ali orando, meu esposo orando, a gente só, né? Eu só chorava, porque eu tinha muito medo, não sabia o que estava acontecendo, não sabia como ia ser, tinha medo de rejeitar o Pedro, tinha tantas coisas que passam na nossa cabeça, né? Durante a gestação, durante esse momento do puerpério, a insegurança, né? A frustração de não ter conseguido o parto normal, a frustração de não ter conseguido amamentar, pressão subindo, com pressão a 20 todos os dias, ter que ir monitorando, a visão já embaçada, então passa muitas coisas na sua cabeça. E eu lembro que eu só chorava e orava muito, pedia para Deus, né, em pensamento, porque era um momento que a gente fica tão debilitada que às vezes a gente não tem nem força para ajoelhar, orar, e isso mexe muito, né, mexe muito com a gente. E eu lembro que uma dessas vezes orando, e eu falava, Senhor, por que disso, né? Por que tudo isso está acontecendo? E uma pessoa muito amiga nossa, da nossa família, que não sabia que eu estava passando por isso, que mora muito longe, mora em Osasco, um casal muito querido e abençoado, faz parte da nossa história. Ele mandou um áudio para o meu esposo e ele falou assim, pastor, fala para a pastora que eu tive um sonho com ela. E nesse sonho eu via ela chorando, e as lágrimas dela caíam sobre um livro, e ela escrevia esse livro. E nesse livro a capa era rose gold com pérolas, e Deus falava que através desse livro ela iria ajudar muitas mulheres. Então eu creio que em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus tem um porquê. E o Senhor foi gerando isso no nosso coração, né? Esse desejo de estar trabalhando com mulheres que passaram por dificuldade na gestação, mulheres que passaram por dificuldade na hora do parto, na amamentação, no puerpério, mulheres que não tiveram uma rede de apoio, né? Gestantes que não tiveram uma rede de apoio, não tiveram com quem contar, com quem se apoiar, e que talvez, né, se sentiram sozinhas, sobrecarregada. Quantas vezes durante a gestação, né, no comecinho ali, quando eu senti com crise de ansiedade, com depressão, eu me culpava, falava, meu Deus, mas será que isso só está acontecendo comigo? Eu orei tanto, eu pedi tanto, e por que eu estou sentindo isso? E aí a culpa vem, e a gente acha que a gente não está sendo grata, né? Porque é algo que a gente pediu tanto e sonhou tanto, né? Pediu tanto para Deus, e na hora que Deus dá, a gente é como se a gente não soubesse lidar ou agradecer de forma que deveria ser. Mas a gente sabe que é uma fase hormonal, onde mexe com os nossos hormônios, e a gente só se pergunta, Deus, por quê, né? Deus, por quê? Deus, por quê? Mas a resposta vem lá na frente, na hora a gente não encontra essas respostas, e talvez seja a maneira de Deus também de trabalhar no nosso coração, e nem sempre a gente vai ter resposta para tudo. A parte de se sentir tão frágil, tão impotente, saber que você está, né, gerando um ser ali, e você não conseguir lidar com o sentimento, não conseguir lidar com as emoções, batendo o desespero, e o sentimento é que achar que isso nunca ia passar, que não ia dar conta, o medo da rejeição, né, do que seu filho estava passando ali na barriga, o que queria passar para ele na gestação, durante a gestação, o sentimento de nenhum momento me senti abandonada pelo meu esposo, que sempre estava ali comigo, me amparando, me ajudando, auxiliando, foi o meu suporte durante todo o processo da gestação.
mas de você olhar e falar, meu Deus, né? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou dessa maneira? Eu pedi tanto, eu chorei tanto, e por que isso não passa? Por que isso não passa? É um sentimento de tristeza profunda. Às vezes é difícil de falar, porque é algo que quem passa acha que nunca vai passar, né? Fala, meu Deus, mas a gente queria tirar com a mão, né? Uma dor que a gente quer tirar com a mão, mas a gente acha que aquilo nunca vai passar, que nunca vai ter fim. Esse é o sentimento. O papel dele do meu lado foi de dar força, de orar, saber que ele estava do meu lado, que ele estava orando, que ele estava intercedendo, saber que às vezes eu achava que quando você acha, fala, meu Deus, acho que Deus não está me ouvindo, mas eu sei que Deus está escutando e está escutando as orações dele também, está intercedendo, né, por mim em todos os momentos ali. Tinha muita fome na gestação, eu lembro que quantas vezes eu falava, amor, eu não estou aguentando aqui de fome, tremia de fome. Ele já ia correndo providenciar alguma coisa para comer, para não deixar passar por mais essa situação de sentir falta em algum momento. De todos os dias também, eu pegava a mão, colocava sobre a minha barriga, orava ali junto, né? Profetizava sobre a vida do Pedro, abençoava a gestação, abençoava a vida dele, abençoava a minha vida, e pedia para Deus tirar toda a angústia, todo sentimento de depressão que pudesse vir, de choro, de desespero, e foram muitas vezes, muitas vezes.